Olá, meus caros alunos, tudo bem? Estou gravando esse vídeo como uma forma de auxiliar vocês no estudo da disciplina Direito das Coisas, em especial o Direito de Vizinhança, tudo bem? Bom, por direito de vizinhança, nós entendemos a restrição ao exercício do domínio que é imposta ao interesse coletivo, tá? Então, o direito de propriedade, ele é individual, mas essa propriedade, ao ser utilizada, ela implica no respeito ao direito de outras pessoas. Portanto, o direito de vizinhança visa evitar conflitos de interesses entre proprietários de prédios contíguos, de uma forma geral, tudo bem? Não há, no caso do direito de vizinhança, um registro específico, tá? Porque o direito de vizinhança ele nasce da contiguidade entre prédios, né? E as obrigações que advêm do direito de vizinhança são consideradas também obrigações propter rem, ou seja, obrigações que estão relacionadas à coisa. Tá? Isso por quê? Isso porque, quando todos utilizam o direito de propriedade de uma forma adequada, né, respeitando os limites, respeitando todos aqueles que estão próximos, nós não temos um litígio jurídico. O litígio jurídico ele nasce quando? Ele nasce a partir do uso anormal do direito da propriedade, ou seja, aquela utilização lesiva da propriedade em malefício dos seus vizinhos. Tá? Esse uso anormal da propriedade, ele vai ser coibido através de ações judiciais que vão buscar cessar interferências prejudiciais, principalmente a três grandes grupos de problemas do direito de vizinhança. Primeiro, segurança daquelas pessoas que estão residindo nos imóveis, sossego e, por último, a saúde. Tá? Então, o direito de vizinhança vai impor uma limitação aos proprietários, levando em consideração esses três pilares do direito de vizinhança. Né? Isso acontece nas normas federais, como por exemplo o Código Civil, tá? Nas normas estaduais e em normas municipais também, como é o caso, por exemplo, nas destinações de zoneamento urbano, quando o município determina que determinada área da cidade não é permitido o comércio e outra área é destinada exclusivamente para a indústria, tá? E sempre resguardando que os vizinhos devem tolerar, né, algumas perturbações, seja segurança, sossego, a saúde, né, em virtude de pré-ocupação. Tá? Quando há um direito de vizinhança, quando as pessoas se aproximam dos prédios já existindo uma atividade anterior, ou então em virtude de interesse público, porque às vezes o poder público demonstra interesse que em uma determinada área seja explorada determinada indústria, determinada atividade econômica que, mesmo causando alguns malefícios à vizinhança, pode trazer benefícios econômicos. Tá? Em regra, então, nós temos que o local onde nós temos o conflito são aqueles que se situam nas relações contíguas entre prédios. Tá? É muito comum o barulho. O barulho é um dos principais problemas que envolvem vizinhos. Tá? Os barulhos, por exemplo, produzidos por uma fábrica situada no local de uma zona fabril, estes barulhos têm que ser suportados, porque a zona de ocupação é própria para isso. Então não há que se falar em reclamação de barulho em uma zona industrial destinada especialmente para a exploração da indústria. Tá? Da mesma forma, o morador que mudar, vizinho de uma serralheria, por exemplo, não pode requerer que diminuam os barulhos dessa serralheria se quando ele se mudou para o imóvel, a serralheria já estava explorando a sua atividade econômica neste local. Tá? Então, a pré-ocupação é a ocupação anterior de determinadas atividades, em que vizinhos que vierem a se deslocar posteriormente vão ter que suportar esses barulhos. Existem outros barulhos que também são suportáveis, como por exemplo choro de crianças, como por exemplo as crianças brincando do lado de uma escola. Tá? Esses barulhos são barulhos naturais e que infelizmente as pessoas têm que suportar. Tá? Ok? Bom, outro problema do direito de vizinhança são as árvores limítrofes, aquelas árvores que estão nas linhas divisórias, e o direito de passagem. Tá?
o direito das pessoas transitarem entre prédios quando nós temos uma situação de encravamento. Tá? Com relação a árvores limítrofes, nós temos três situações distintas que envolvem as árvores de uma forma geral. Aquela árvore que está exatamente na divisa entre dois prédios, tá? E aí nós temos a regrinha geral do artigo 1282 do Código Civil, que presume pertencer em comum aos donos dos prédios. Não importa, importantíssimo, não importa quem plantou a árvore pertence aos donos dos dois prédios, né? E ela, claro, né, que acaba não podendo ser podada, não podendo ser cortada sem autorização dos dois proprietários. Tá? Nós temos também, com relação a árvores, situações em que a árvore não está na zona limítrofe, mas os seus galhos, as suas raízes, invadem um prédio vizinho. Nesse caso, o artigo 1283 do Código Civil permite ao proprietário o direito de cortar até o plano vertical divisório, tá? As raízes e os ramos que eventualmente ultrapassarem a linha divisória dos terrenos. E por fim, com relação a árvores, né, nós temos a questão dos frutos. Tá? Os frutos, enquanto estão na árvore, são do proprietário da árvore. Tá? Então, mesmo que galhos ultrapassarem para o prédio vizinho, os frutos ainda pertencem à árvore. Só depois que eles caírem é que eles vão pertencer ao dono do prédio vizinho. O artigo 1284 do Código Civil concede ao proprietário do terreno confinante a propriedade dos frutos que caírem, não a propriedade dos frutos que estiverem pendentes ainda. Com relação à passagem forçada, é importante, né, que ela só acontece nos casos de encravamento. E o que é encravamento? Encravamento é quando o prédio não tem saída para a via pública. Ele está cercado por outros prédios que não permite que ele tenha uma saída para a via pública. Tá? Ou então ele precisa de acesso a uma fonte ou até um porto que ele não tem esse acesso. Tá? Esse direito de passagem forçada depende de uma prévia indenização do dono do prédio encravado ao prédio serviente. Tem que indenizar. É um direito do prédio encravado, mas ele tem a obrigação de indenizar ao dono do prédio serviente. Tá? A passagem não é pelo local que o encravado escolher. Tá? O dono do prédio encravado deve passar pelo prédio serviente, mas de forma que dê o menor prejuízo possível ao dono do prédio serviente. Tá? Então nós temos, meus queridos alunos, né, 4 pressupostos importantíssimos para passagem forçada. Tá? Primeiro, utilização parcial do outro imóvel, que o prédio seja totalmente encravado, o juiz tem que impor um ônus possível para o prédio serviente, tá? E deve sempre prevalecer o interesse social nas situações de passagem forçada. Tá? Com relação a passagens também, nós temos as questões de cabos e tubulações. Tá? No caso de passagem de cabos e passagem de tubulações, não é necessário que os prédios estejam encravados. O que é necessário? Que os prédios estejam em um plano inclinado, tá? De forma que seja impossível ou excessivamente onerosa a passagem de cabos e tubulações, né, de uma outra forma. Tá? Também envolve indenização, podendo inclusive ser exigido o menos meio gravoso, da forma como nós vimos. Tudo bem? Com relação aos direitos de vizinhança, nós temos também a questão de águas, né, e limite entre prédios. As águas, né, o prédio que estiver em uma localização geográfica inferior, ele tem a obrigação de receber as águas que provêm do prédio superior, desde que elas sejam naturais, tá? Não podendo realizar obras que prejudiquem o fluxo dessas águas aos seus vizinhos. Tá? Então ele não pode se negar a receber as águas que correm naturalmente, deixando o prédio vizinho, por exemplo, encharcado de forma excessiva. O dono do prédio superior também não pode impedir que as águas pluviais cheguem ao prédio inferior depois que ele atendeu todas as suas necessidades. O prédio inferior não é obrigado a receber águas que não corram naturalmente, esvaziamento de piscinas, por exemplo, e se isso acontecer, ele pode pedir indenização. Também tem o dever de indenizar aquele que construir uma barragem ou um açude e essa barragem ou esse açude invadirem um terreno vizinho. Tá?
Com relação às águas, ainda nós temos a situação de pessoas que fazem canais ou então que fazem aquedutos para levar água de um lugar para outro. Tá? Nesse caso, o direito dos vizinhos de receber as águas necessárias à manutenção da vida é garantida pelo nosso legislador. Então é possível transferir passagens de cabos, tubulações, né, canais, para que as águas cheguem aonde as pessoas tiverem mais necessidades. Tá? É um direito do proprietário construir canais ou aquedutos aéreos ou subterrâneos, passando pela propriedade alheia. Tá? E importante é que essas obras elas sempre vão correr às custas do prédio dominante, né, da forma menos danosa também, do mesmo jeitinho, ao prédio serviente. Tá? Com relação às fronteiras, aos limites dos prédios, tá? Todas as demarcações que forem feitas entre os vizinhos são de responsabilidade de manutenção dos próprios vizinhos, né, que está previsto lá no artigo 1297 e 1298 do Código Civil. Tá? Os vizinhos têm que partilhar as despesas de murar e valar os seus prédios. Tá? E a utilização de muros, né, que foram feitos em comum com os vizinhos, tá? Ela é garantida aos dois prédios numa relação de condomínio. Tá? Essa relação é aquela que nós já falamos do chamado condomínio necessário, tá? Entre dois prédios. Bom, nesse sentido, nós entramos na parte do direito de construir, do direito de vizinhança, né? Com relação a muros e outras coisas. Tá? Os direitos, as limitações aos direitos de construir no Código Civil estão no artigo 1299 a 1313. Tá? Levando em consideração as regras do direito urbanístico e as posturas municipais também. Tá? Então, as construções elas têm que levar em consideração as posturas municipais para determinados bairros, né, com determinadas exigências do poder público, tá? Buscando preservar a intimidade e a segurança das propriedades. Tá? Quando o proprietário, ao construir, causa dano ao seu vizinho, em virtude de um abuso do seu direito de construção, ele tem a obrigação de reparar. Tá? Nesse caso, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independente de culpa. Tá? Mas o proprietário pode, ao construir, ao realizar a construção, causar o devassamento da propriedade alheia. Tá? O legislador não permite, nesse sentido, né, que se viole o direito de intimidade da propriedade alheia, proibindo que seja construída janela, eirado, terraço, varanda, a menos de 1,5 metro dos prédios confinantes. Tá? É um entendimento jurisprudencial que não é proibida a construção se as janelas apresentar, né, caixilhos ou vidros fixos, tá? E não teria problema, desde que eles sejam translúcidos também, tá? Permitindo, no caso, a passagem da servidão de luz. No caso desses prédios, ao construir os telhados, o proprietário tem que edificar de maneira que o beiral, onde a água vai cair, não despeje água no prédio vizinho. Tá? As águas pluviais têm que cair no seu próprio prédio. Tá? E ainda, nos muros, temos que tomar cuidado com o direito de travejar, ou seja, o direito de colocar traves de madeira. Tá? Travejar é colocar uma trave em uma parede ou um muro divisório. Importante, meus queridos, a parede que vai ser travejada tem que suportar o peso dos objetos que são fixados. Tá? O vizinho tem que aplicar o alicerce para suportar o peso de todo o travejamento e esse gasto não é dividido. Tá? Vai ser realizado só por aqueles que travejaram as paredes ou então os muros. Tá? Nós vemos isso lá no artigo 1304 e 1305 do Código Civil. O Código Civil que também trata, né, da utilização não de travejamento, mas de paredes e meia. Nós encontramos principalmente em apartamentos, né? Quando nós temos uma parede que divide dois prédios e não apenas um muro. Tá? Nesse caso, os donos dos prédios podem invadir até meia espessura da parede, desde que eles não coloquem em risco a segurança e a separação dos prédios. Tá? Se eles colocarem armários ou outras obras nesse sentido, né, não pode corresponder a um outro armário que já existe do lado oposto. Tá? E tem que ser dado um aviso prévio para o vizinho, informando que naquela parede vai colocar alguma coisa importante lá, como um armário, alguma coisa nesse sentido. Não é permitido ainda colocar em parede meia fornalha, forno, forja, fundição, aparelhos higiênicos, fossos, cano de esgoto, depósitos de sal, qualquer substâncias corrosivas ou suscetíveis de produzir infiltrações daninhas.
Tá? E ainda nós temos as limitações de proteção específica de poços, né, e de fontes que eventualmente podem existir com relação à água. Tá? Não é permitido que construções sejam capazes de poluir ou inutilizar águas de uso ordinário, a água de poço ou de fontes nesse sentido, né, preservando-se também o lençol freático, né, nas construções. Tudo bem? Por fim, nós temos a questão de uma ameaça de destruição do prédio vizinho por construção alheia. Tá? Se o prédio confinante estiver ameaçado em sua segurança por uma execução de uma obra ou um serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ele pode exigir que sejam feitas obras acautelatórias, como a construção, por exemplo, de muros de arrimo, né, ou de outros muros nesse sentido. O proprietário lesado tem o direito de reparação de todos os prejuízos que ele sofrer, né, permitindo ainda que o proprietário confinante penetre no imóvel alheio, né, com o consentimento do dono, ou então do ocupante do imóvel, né, que tem que ser avisado previamente, para usá-lo, né, temporariamente, quando isso for indispensável, né, para reparação, para limpeza, para construção ou reconstrução de alguma obra que eventualmente pode estar com algum problema estrutural. Tudo bem, meus queridos? Essa foi uma nossa revisãozinha de direito civil na parte do direito de vizinhança. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Tenham todos um ótimo dia e bons estudos.